Lucas capítulo 14. Quem achou, diga amém. Qual o versículo, pastora? 28. Vamos lá, o que diz aí? Domingo da preparação. Esse é um versículo para a sua preparação. Vamos lá. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Vamos ler na tradução linguagem de hoje. O que diz aí? Se um de vocês quer construir uma torre, o que é isso? Você tem um desejo, você tem uma vontade, você tem um sonho, você tem um projeto, você tem um propósito. Diz que a pessoa que deixou de sonhar, deixou de viver. Ô pastor, uma pessoa que ela não tem na sua vida perspectiva, sonhos, projetos, propósitos, desejo de alcançar, realmente alguma coisa dentro dela não está bem. Eu não posso viver a vida só por viver. Uma vez que Deus me escolheu, uma vez que Deus me salvou, Ele me salvou com um propósito. E buscando a presença dEle, buscando na palavra dEle, eu vou entender qual é a minha missão nessa terra. Eu vou entender qual é o propósito de Deus através de mim nessa terra. Claro que eu tenho desejos que são humanos, que são meus. E eu preciso sempre colocá-los diante de Deus para ver se realmente é isso que o Senhor, Ele tem para a minha vida. E se eu entender que não é o que Deus quer para mim, aí é onde entra a renúncia de deixar a minha vontade e viver o plano de Deus para a minha vida. Mas muitas vezes você vai perceber que aquilo que você sonha, que aquilo que você planeja, está alinhado de acordo com a vontade de Deus. E se está, você vai buscar em Deus as ferramentas espirituais para também poder se preparar nesse mundo natural para alcançar o que precisa alcançar. Mas aonde eu quero chegar? Todo ser humano precisa ter sonhos, projetos, desejos lícitos, santos. Você precisa, da parte de Deus, entender aonde você quer chegar e estabelecer. Uma vez que eu tenho o desejo, uma vez que eu tenho o propósito, esse plano, eu tenho que estabelecer a meta, seja a curto, seja a médio, seja a longo prazo. Para 2025, eu sei que 2024 ainda não terminou. E tem bênção para você aqui hoje, tem bênção para você ainda nesse ano de 2024. Mas para 2025, vai ser só mais um ano para você aqui na Terra? Vai ser só mais uma passagem de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro? No dia 15 de dezembro de 2025, olhando para trás, com gratidão a Deus, Jesus, obrigado.
Tanto que você pode ver que na Igreja da Graça, todo final de ano, todo mês de dezembro, nós entregamos projeto de vida, olha o nome, que é para você fazer o quê? Para você aqui escrever os seus alvos, os seus projetos, os seus planos, os seus propósitos para esse novo ano que está chegando. Pastora, mas do futuro cuida Deus. Claro que sim, Ele já está lá. E os planos que Ele tem são de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Jeremias 29:11. Mas você precisa ter os seus propósitos. E aqui Jesus está nos ensinando. Se um de vocês quer construir uma torre, você tem um desejo, você tem uma vontade, você tem um propósito, um projeto, primeiro, você faz o quê? Você senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Jesus aqui para mim, para você, Ele está dando uma aula do quê? De planejamento. Ele está dizendo: você tem um desejo, um plano, um propósito? Qual é? Ah, pastora, eu moro de aluguel e eu tenho um desejo no meu coração de comprar minha casa própria. Pastor, eu tenho um desejo no meu coração de tirar minha carta de motorista, comprar um carro, para que eu possa me locomover, não só para vir à casa de Deus, para fazer a obra de Deus, mas também para trabalhar, lá no secular, porque precisa também, para poder até mesmo me locomover com mais rapidez. Pastora, meu propósito é estudar. Quero fazer uma faculdade. E não vem com essa história que você já está com muita idade não, viu? Que ontem eu até citei aqui o Salmo 92, que fala que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto, que Ele é a minha rocha e que nele não há injustiça. E Deus está falando das pessoas aqui mais madurinhas, das pessoas que são mais experientes, daqueles que às vezes acham assim: ai pastora, mas eu já estou com 80, eu já estou com 90. O missionário tem 77, está em pleno exercício do seu ministério. Esse ano de 2025 ele completa 50 anos de consagração, que ele foi consagrado a pastor. Ele já pregava muito antes, mas que ele foi consagrado a pastor. 50, quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos para a Bíblia. Moisés com 80 foi levantado por Deus para libertar o povo do Egito. Caleb com 85 estava dizendo diante de Josué: tal era a minha força, tal é a minha força para entrar, sair, guerrear. Ele ainda estava tão forte, ele diz, como no dia que Deus tinha dado a ele a palavra, lá em Cades Barneia, através de Moisés. O dia que Deus tinha feito a promessa, que a terra que ele havia pisado os seus pés, seria dele e da sua semente. E ele diz: eu ainda estou tão forte como naquele dia, mas já haviam se passado 45 anos. E a promessa estava viva. E ele diz: eu estou aqui, forte no Senhor.
para ir lá e tomar posse de Hebrom. Quem está entendendo a palavra? Então, como que você diz que na velhice, ou porque já estou velho demais, tempo para mim passou, pastora? E quando a pessoa não dá desculpa em relação à idade, ou porque é novo demais, ou porque é velho demais, às vezes a pessoa culpa também as circunstâncias. Pastora, olha a nação, olha a economia. Fato é que dificuldades todos nós temos. Números capítulo 13, quando os espias foram separados para espiar a terra que Deus daria a eles, a terra era cheia de gigantes, a terra era cheia de inimigos. E era Deus mostrando que não ia ser fácil, mas que Deus estava com eles para expulsar aqueles inimigos da terra. Você entra para trabalhar numa empresa, está cheio de inimigos, está cheio de gigantes. Mas Deus é contigo para você prevalecer contra todos aqueles inimigos que se levantam ali. E ser uma pessoa grandemente abençoada naquele lugar. Tem pessoas que às vezes não reparam que o problema não é o lugar, que o problema não são as pessoas. E às vezes o maior problema está dentro dele, está dentro dela, que é a incredulidade, o medo, a dúvida. Ô pastora, sim. Em qualquer lugar que a gente for, a gente vai encontrar dificuldades. Problemas vão surgir. Mas uma fé real você tem que ter. Deus é comigo. Deus é comigo. E Ele vai me dar sabedoria. Ele vai me dar estratégias espirituais para eu vencer os inimigos que se levantam contra a minha vida ou contra a minha família. Quem está entendendo? Então, cuidado com essa questão de sou novo demais, velho demais, as dificuldades. Deus é contigo. E você precisa ter sonhos, projetos. Qual é o seu? Vou estudar, como eu estava falando, vou fazer uma faculdade. Pastora, no meu caso, eu não completei nem o ensino médio. Completa. Nunca é tarde, está cheio de supletivos por aí. Nunca é tarde. Mas tenha sonhos. Ai, meu grande sonho, pastora, é aprender uma língua diferente do português. Eu queria muito aprender a falar inglês. Que bênção. Sabe que até um pastor, uma pastora que é preparado em outros idiomas, Deus pode usá-lo de uma maneira mais abrangente. Deus não permitiu você saber falar espanhol, falar português, falar inglês, para você enterrar o talento. Você não vê um missionário, ele faz lives para outros países na língua estrangeira. Alguns países ele fala no inglês, outros ele fala às vezes em espanhol, e outros ele fala português e tem o tradutor, da Índia, né? Que faz a tradução para ele. Porque tem idioma que ele ainda, mas aquele que ele já domina, ele mesmo fala. Você não vê agora na África que está passando uns vídeos dos milagres? Aí tem um tradutor traduzindo o missionário aqui para a gente em português. Uai, mas se ele... Não, é porque lá ele estava falando em inglês com o povo. Quem está entendendo? E se prepara, vai poder ser muito mais usado pelo Senhor. Quem entende o que eu estou pregando? Ai, pastora, meu sonho não é nada disso que a senhora falou. Mas qual é? Tem que ter. Ai, meu sonho é casar, pastora, ter uma família. Amém.
Amém. Mas em nome de Jesus, só não fique parado. Eu gosto da frase de uma pregadora americana, já deve ter ouvido falar dela, Joyce Meyer. Ela tem uma frase que ela fala assim: eu posso ainda não ter chegado aonde eu gostaria de chegar, mas quando eu olho para trás, eu já não estou mais aonde eu estava antes. Que sensação boa! Como assim? Eu posso ainda não ter conquistado tudo que eu gostaria de conquistar, ter chegado aonde eu gostaria de chegar em alguns setores da vida, mas quando eu olho para trás, eu já não estou mais no mesmo lugar que eu estava antes, eu já avancei, eu já dei passos para frente, eu já progredi. Quem entende o que eu estou falando? Isso é bacana. Entende o que a pastora está pregando? Então Jesus está falando, você tem um desejo de construir uma torre, o que você tem que fazer? Senta e faz o seu planejamento. Senta primeiro, tenha calma, planeja, calcula os gastos, para ver se você vai ter dinheiro para conseguir terminar. O que ele está falando? Faça o seu planejamento. Vê o que isso vai lhe custar. Vê como que você vai poder realmente executar isso. Vê o que você vai precisar sacrificar. E eu vou lhe falar, só não sacrifique a sua comunhão com Deus e a sua família. Ô pastora, sim. Que foi o que eu preguei semana passada. Quando a pessoa deixa Deus de lado e a sua família e só se dedica às coisas dessa terra, ela vai ter sérios problemas lá na frente. Ela vai destruir o casamento dela, os filhos se dispersarão e o principal, a comunhão dela com Deus, vai ser rompida. E uma pessoa sem o fortalecimento de Deus e sem a sua família, onde que essa pessoa vai chegar? E do que adianta ela conquistar tantas coisas e depois não ter a presença de Deus e a própria família para desfrutar com ela? E às vezes lhe custa até a saúde. Que alguns chegam, mas chegam tão doentes que às vezes tudo que conquistou vai ter que ser usado para pagar remédios, tratamentos, porque adoeceu. Então tem que pesar na balança. Mas Jesus está falando, você quer chegar a algum lugar, faz planejamento. Quem está entendendo, diga amém. Planeja. E já tem que começar a planejar agora. Já tem projeto de vida? Alguém ainda não tem? Se não tem, levanta a mão, que eu vou te dar. Não tem não, pastora. Cadê o projeto de vida? Pastora, não tem o meu ainda não. E leva para alguém que você conhece. Quem já fez, depois eu vou recolher. Você já pode deixar aqui comigo. Mas quem ainda não, já leva, sem pressa, faça. Como que faz, pastora? Escreva aqui o que a sua fé lhe diz e guarde essa parte. Por isso você vai ter que pegar uma caneta, uma Bíblia, o projeto de vida, sentar lá na sua escrivaninha, na mesa lá da sua cozinha, na mesa lá da sua copa, na mesa lá da sua área. E você vai ter que fazer o quê? Medita em cada um desses versículos. Aqui na saúde, primeira carta de Pedro 2:24. O que está escrito lá? Que pelas feridas de Jesus já fomos sarados. Que ele levou, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados.
Então, sobre essa palavra, você ora, faz seu pedido na área da saúde. Pastora, eu estou enfrentando um problema na minha saúde. Aí você escreve aí. Eu determino em nome de Jesus, ou em nome de Jesus eu declaro que eu já estou curada desse diabetes. Aí você coloca dessa depressão, coloca o que for aí, né? Bens necessários, você lê lá, o que eu quero de bens necessários para esse ano de 2025. Fim das dívidas, graças a Deus não devo nada a ninguém. Então coloca permanecer sem dever nada a ninguém. E se está devendo, em nome de Jesus pagar essas dívidas, você elenca aí. Quais são? Salvação da minha família, lê os versículos e coloca aqui. Esse ano de 2025 eu vou ver o meu esposo aceitando Jesus, descendo as águas, sendo cheio do Espírito Santo, servindo a Cristo. Se é o filho, se é a filha, coloca aí o seu projeto. Fonte de renda, 2025 vou abrir meu próprio negócio. 2025 eu determino a minha promoção naquela empresa. 2025 eu determino que eu vou atuar nessa área que eu sou formado. Coloca aí quais são os seus propósitos. Vida sentimental, quem já é casado vai pedir o que está faltando nesse casamento: mais compreensão, mais diálogo, mais amor. O que é? Aí você coloca. E quem não é casado, aí no caso o irmão: Senhor, que o Senhor me acrescente aquela que vai ser a minha esposa, a mãe dos meus filhos, que vamos constituir uma família para refletir a sua glória aqui na terra. E vice-versa. A irmã: Senhor, que o Senhor acrescente aquele que vai ser o meu esposo, cheio do teu Espírito Santo. E aí coloca aí. Vida espiritual. Eu quero ser mais fortalecida, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero fazer a obra do Senhor no fervor, na unção do Espírito Santo. Você coloca aí a sua vida espiritual com Deus. E aí depois você transcreve tudo para essa parte aqui. Tem que transcrever tudo. Tem uma tesourinha aqui, você vai destacar a sua tesourinha aqui, ó. Essa parte você vai trazer aqui para a igreja, é a que você entrega aqui. Essa fica com você, para você acompanhar todo o ano de 2025. E aí você lê os testemunhos, lê as bênçãos que estão elencadas aqui atrás, porque aqui para as áreas da vida, o missionário coloca outros versículos, outras passagens bíblicas, além daquelas que estão aqui, ó, embaixo. Então lê aqui atrás também, ó, tá? Coloca tudo a leitura aí em dia, e é bênção de Deus para a sua vida. Mas planeja. Quem está entendendo, diga amém. Planeja. Aí vamos para o próximo versículo, 29. Para que não aconteça, para que depois de você haver posto os alicerces, e não há podendo o quê? Acabar, todos os que a virem, comece o quê? A dar risada, a escarnecer dele, dizendo: olha, este homem começou o quê? A edificar, e o que, igreja? E não pode acabar. Olha lá, começou e não. Esse negócio de começar e não terminar. Ô pastora, misericórdia. Jesus está falando, ó, você vai começar, você vai colocar o alicerce, mas você tem que ver tudo antes, planeja direitinho, para não correr o risco de você começar algo, colocar o alicerce, e aí depois se dá conta que não tem condições de acabar, porque não planejou direito, e aí
isso vai se tornar um mau testemunho. Porque as pessoas que virem isso, ou seja, que olharem, vão dizer, olha lá, ela começou, mas não terminou. Olha lá, disse que ia fazer, eu sabia que era fogo de palha. Já ouviu essa frase? Quem já ouviu? Fogo de palha. Sabia. Já vi começar tantas vezes e nunca termina. Já vi começar e nunca nada vai para frente na mão dele, na mão dela. Diga, está amarrado. Diga, está amarrado, em nome de Jesus. Que esse espírito que não deixa a pessoa começar e terminar as coisas. A Bíblia diz, e aí você vai deixar aqui, que tem uma parte muito boa aqui embaixo, vou deixar para a próxima aí, ô pastora, que fala do rei, né, que vai pelejar contra outro rei, e aí no caso, depois eu falo sobre isso. Vamos em 2ª carta aos Coríntios, corre lá. Vai lá com a pastora. Onde que é, pastora? Um pouco para frente aí. Bem para frente. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 8. Anote isso daí, hein, para a sua preparação, hein. Se você for buscar nas suas anotações, minhas preparações para 2025, isso vai te fortalecer. Olha lá, ó. 2ª carta aos Coríntios 8:11. O que diz? Agora, porém... Não passou, não deu tempo nem de eu achar. Quem não achou ainda? Quem está vivo nesse culto, diga amém. Quem está acordado, diga glória a Deus. Se tiver algum irmão dormindo, cutuca ele aí, cutuca ela aí. Fala, acorda, irmão. Acorda, irmã. Dorme não. 2ª carta aos Coríntios 8:11. Quem achou? Agora, porém, completai também o quê? O já começado. Traduzindo, começou, termina. Diga, eu quero essa benção. Tem gente que começa as coisas e não termina. Começou a estudar, parou, não terminou. Começa a ler um livro, não termina. Começa a construir uma casa, não termina. Começa um relacionamento e não vai até o fim. Qual é o fim do casamento? Qual é o fim do casamento? Morte. Esse aí, para muitos, ainda não terminou não, vai até o fim. E o fim é até que a morte os separe. Mas vão cumprir todo o plano de Deus sobre a terra. Quem está entendendo? Dá mais exemplo aí para a pastora. Ajuda eu a pregar hoje. Começa e não termina. Ajuda aí, ô Renê. Começa um curso e não termina. O que mais? Ajuda aí, Tiago. Já falei, construir a casa não termina. O que mais? Nalci. Começa e não termina. Ler a Bíblia. Amém. Tem gente que começou a ler a Bíblia e até hoje não terminou. Parece o livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Quem já começou a ler esse livro e não terminou? Olha aí. Uma boa sugestão, né? Para você completar o que começou. O que Deus está falando que você começar, termina. Aí Ele está dizendo, porque assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o quê? O que tendes.
Você não se empolgou? Você não se motivou para começar? Por isso não pode fazer as coisas sem a direção de Deus. Mas você teve a motivação. Você se empolgou, você se alegrou, você se entusiasmou. E eu vou fazer, eu vou começar. Ah, isso aí muita gente faz. Mas o segredo é terminar. Por isso que em Eclesiastes capítulo 7 está escrito que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Foi bom começar a faculdade? Foi empolgante, você se anima. Mas melhor ainda foi o dia da formatura lá, que levantou o canudo e concluí essa etapa da minha vida. E durante o percurso, vontade de desistir, vontade de desanimar, desmotivação, às vezes não tinha vontade de ir, mas mesmo assim tomava a decisão e ia. Fácil não é. Por isso tem que ter a disciplina. E só Deus vai te sustentar para você ir até o fim. Anota Eclesiastes também, melhor é o fim do que o princípio delas. E é verdade. Terminando 2024, o que você está concluindo? Ixi, pastora, então, mas peraí, como assim? O que você concluiu esse ano? Ah, pastora, mas o que você concluiu? O que você determinou lá no final do outro, no começo desse ano, que você está agora terminando e dizendo obrigado, Jesus? Quem está entendendo o que eu estou pregando? E aí ele diz, põe o final do versículo, melhor é vai lá, o longânimo do que o altivo de coração. Melhor a pessoa calma, paciente, do que aquele que é altivo de coração, orgulhoso, né? Soberbo. Preciso de nada disso, não. É porque está escrito, então, por quê? Está escrito para a nossa orientação. Então, complete tudo que você começar. E vou repetir, tem coisas que serão a curto prazo, que ainda dá tempo nesse ano. Tem coisas que serão a médio, até já julho você consegue. E tem coisas que até o final do outro ano. Mas você tem que ter os seus propósitos. Quem entende aqui, diga glória a Deus. Em nome de Jesus.